Pessoal, essa aula que eu vou apresentar hoje é um complemento à aula de proteínas e enzimas disponibilizada a vocês. Na verdade, essa aula de proteínas e enzimas, ela foi dada de maneira enxuta, principalmente referente ao conteúdo de enzimas, uma vez que foi direcionada ao curso de fonoaudiologia que não tem a parte de farmacologia. Como complemento dessa aula, então, nós vamos adicionar alguns tópicos importantes, principalmente referentes aos inibidores enzimáticos. Na aula anterior, foram abordados os seguintes tópicos: o que são enzimas, em sua maioria proteínas, e quais são os mecanismos de ação. Então, as enzimas aceleram a velocidade das reações químicas devido ao fato delas reduzirem a energia de ativação necessária para que o substrato entre em estado de transição, isto é, que a máxima interação aconteça entre a enzima e o substrato no seu sítio ativo. E dessa forma foram conceitualizados alguns termos, como energia de ativação, energia livre da reação e energia de ligação. Energia de ativação, então, como eu disse, é a energia necessária para que o substrato entre em estado de transição, isto é, que o pico energético máximo ocorra nessa interação com a enzima no seu sítio ativo. Então, tem a mesma probabilidade do substrato voltar na sua energia basal ou se transformar em produto. A energia livre da reação é a energia do estado fundamental tanto do substrato quanto do produto, e isso a enzima não altera. Já a energia de ligação é a energia que ocorre na interação entre o substrato e a enzima no sítio ativo da enzima. É essa energia responsável por reduzir a energia de ativação e, consequentemente, acelerar a velocidade das reações. A maior parte das interações que acontecem no sítio ativo são por ligações não covalentes, essas que dão então essa energia de ligação. Também nós abordamos os fatores que afetam a cinética enzimática, isto é, os fatores que podem interferir na velocidade da reação. Um deles é o substrato, e aí nós conhecemos duas pesquisadoras, Michaelis e Menten, que fizeram um experimento padronizando a concentração de enzimas e aumentando a concentração de substrato. E dessa forma elas conseguiram construir um gráfico no formato de uma hipérbole e definir os conceitos de velocidade máxima e constante de Michaelis e Menten. Então, de acordo com a equação que foi gerada a partir desse gráfico, a gente sabe que quando a velocidade da reação é metade da máxima, nós descobrimos o Km, que é uma constante que define a afinidade da enzima pelo substrato. Quanto menor o seu valor, quer dizer que menos substrato eu preciso para atingir metade da velocidade máxima. No entanto, esse gráfico é um gráfico da hipérbole e a gente não consegue com precisão calcular a velocidade máxima, porque é um gráfico que faz uma curva. Dessa forma, outros pesquisadores fizeram uma transformação algébrica desse gráfico, de forma a construir uma reta e ser possível calcular com precisão a velocidade máxima e o valor de Km. Esse item não foi abordado na aula anterior. Dessa forma, antes de fazer a abordagem dos inibidores enzimáticos, eu vou falar um pouquinho dessa transformação algébrica, que também será importante para a aula prática que vocês terão na sequência. Um outro fator é a temperatura, assim como o valor do pH do meio. Eles podem alterar interações que acontecem entre os aminoácidos que compõem essa enzima, podendo até mesmo causar a desnaturação. Então, toda enzima tem uma temperatura ótima e um pH ótimo. Muito fora desses valores, pode acontecer o processo de desnaturação e, consequentemente, a enzima não funcionar de forma adequada. Outro fator importante é a presença de cofatores e coenzimas, que são importantes para a atividade enzimática, seja os cofatores componentes inorgânicos e as coenzimas componentes orgânicos que carregam temporariamente compostos químicos importantes nas reações enzimáticas, e os inibidores, que vai ser a abordagem que eu vou dar hoje.
Também na aula passada nós falamos dos gimosgênios, que são enzimas que são liberadas de uma célula, por exemplo, na forma inativa e no local onde elas têm que atuar, elas se tornam ativadas por algumas modificações, como por exemplo a remoção de alguns aminoácidos. Também falamos sobre regulação por modificação covalente, uma vez que algumas enzimas só se tornam ativas quando são removidos grupamentos ou inseridos grupamentos, como por exemplo o grupo fosfato, que é a modificação covalente mais comum e relacionada à atuação de alguns hormônios, por exemplo, como insulina e glucagon. Mas também tem metilação, introdução de componentes de carboidratos, aquela proteína, de outros grupamentos que podem ativar ou desativar as enzimas. Mas realmente o exemplo mais comum que nós damos é a remoção ou a inserção do grupo fosfato. E a regulação alostérica, para aquelas enzimas que não seguem a cinética de Michaelis e Menten, que a relação entre velocidade e concentração de substrato se constrói uma curva sigmoide, porque elas têm um sítio regulador alostérico. Então, na presença de um efetor, seja positivo ou negativo, a atividade dessa enzima ela se altera, né? Deslocando essa gráfico sigmoide para a esquerda ou para a direita. Então, os efetores negativos fazem com que essa enzima alostérica tenha sua atividade reduzida, e efetores positivos fazem com que a atividade enzimática, né, dessa enzima, no caso alostérica, seja aumentada. Então, só para a gente recordar um pouquinho, esse é o gráfico de Michaelis e Menten, onde no eixo Y eu tenho a velocidade da reação e no eixo X a concentração de substrato. Então, nesse experimento que essas pesquisadoras fizeram, elas conseguiram construir um gráfico de hipérbole, isto é, quanto maior a concentração de substrato, maior a velocidade da reação, até que todos os sítios ativos das enzimas presentes sejam ocupados e por mais que eu aumente a concentração de substrato, a velocidade permanece a mesma. E aí a gente chega próximo ao valor de velocidade máxima. E isso foi construído a partir dessa equação, onde a velocidade inicial da reação é igual à velocidade máxima multiplicada pela concentração de substrato, dividida pelo valor de Km, que é a constante de Michaelis e Menten, mais concentração de substrato. Porém, como eu disse para vocês, esse gráfico ele forma uma curva aqui. Então, a velocidade máxima calculada a partir desse gráfico, ela é estimada, ela não é precisa. Tá? E a gente sabe que quando substituindo essa velocidade inicial por metade da velocidade máxima, se vocês fizerem essa continha aqui, colocando Vmax dividido por 2 aqui, substituindo o V0, a gente descobre o Km. Então, o Km define a afinidade da enzima pelo substrato, uma vez que quanto menor o Km, quer dizer que menos substrato eu preciso para alcançar a metade da velocidade máxima. Isso vocês tiveram na aula anterior. Porém, como eu disse para vocês, para que o cálculo da velocidade máxima e do valor de Km seja feito de maneira precisa, outros pesquisadores, então, transformaram essa equação de Michaelis e Menten, então fizeram uma transformação algébrica. Se vocês perceberem, então, houve uma inversão dos valores, o que estava em cima foi para baixo, o que estava embaixo foi para cima. Dessa forma, a partir dessa transformação, foi possível, desmembrando essa equação, e aí vocês vão lembrar um pouquinho de matemática, construir, então, uma equação de regressão linear, onde y é 1 sobre v0, então eu vou construir o gráfico, não vai ser mais no meu eixo y v0, vai ser 1 sobre v0. O meu b, que é a inclinação, é km dividido pela velocidade máxima, multiplicado pelo meu x, então no meu eixo x não vai ser mais concentração de substrato, sim 1 sobre concentração de substrato, mais o meu a, que é 1 sobre velocidade máxima. Então, a partir dessa transformação algébrica, é possível construir uma equação de regressão linear. E isso foi feito por outros pesquisadores, né? E dessa forma foi possível construir um gráfico de reta a partir desses dados. Esse gráfico de reta é demonstrado aqui.
né? Então, no meu eixo Y não é mais velocidade zero, e sim 1 sobre velocidade zero. E no meu eixo X não é mais concentração de substrato, mas sim 1 sobre concentração de substrato. Então, vamos fazer algumas hipóteses aqui. Quando o meu X é igual a zero, o meu Y é igual a A. O que isso quer dizer no meu gráfico? Quando x é igual a zero, eu descubro a minha velocidade máxima. E é bem nesse ponto que tange o eixo y. Então, nesse ponto que tange o eixo y, eu descubro 1 sobre velocidade máxima. Já quando o meu y é igual a zero, então aqui é zero, eu jogo meu x do outro lado, né? Eu isolo meu x, né? Ou melhor, eu jogo o a para o outro lado, né? Então fica menos a dividido por b, né? Então quando o y for zero, no meu eixo x é menos a sobre b. O que é o menos a sobre b? Vamos olhar aqui? É menos 1 sobre velocidade máxima dividido por km dividido pela velocidade máxima. Corto Vmax com Vmax, então isso quer dizer que quando no meu eixo y é zero, no meu x é menos 1 sobre km. Tá? Então, vamos recapitular, quando o meu x é zero, eu descubro a minha velocidade máxima. Quando o meu y é zero, eu descubro o meu valor de km. Então, nessa reta, quando bate no eixo y, é 1 sobre velocidade máxima. Quando bate no meu eixo x, é menos 1 sobre km. E dessa forma, é possível calcular com maior precisão esses valores. Então, o que nós vamos abordar hoje? Por que nós precisamos dessa transformação algébrica? Porque nós vamos usar os gráficos das retas para explicar o impacto dos inibidores, tanto na velocidade máxima quanto no valor de km. Então, hoje nós vamos falar sobre inibição enzimática, dividindo-a então em inibição irreversível, quando o inibidor ele realmente inibe aquela enzima de forma irreversível, então ela não funciona mais, e tem os inibidores que fazem essa inibição reversível e recebem diferentes classificações, como competitivo, acompetitivo, misto e não competitivo. Então agora eu vou explicar a ação de cada um deles. Começando pela inibição irreversível. Então, ela se dá quando o inibidor se liga ao sítio ativo por ligação extremamente forte, que é a ligação covalente, ou, ao se ligar, ele destrói grupamentos presentes nesse sítio ativo. Um exemplo é o disopril fluorfosfato. Mas também nós temos outros exemplos do cotidiano, como o ácido acetil salicílico, a famosa aspirina, que se liga ao sítio ativo da enzima COX, inibindo-a de atuar, e essa enzima é responsável pela produção de alguns mediadores inflamatórios. Por isso que a aspirina é conhecida como um agente, um medicamento anti-inflamatório. Então, ao se ligar covalentemente ou destruir o grupamento presente nesse sítio ativo, o substrato em questão não consegue interagir e, consequentemente, não há produção do produto. Tá? Então, no caso do disopril fluorfosfato, ele inibe serina proteases. No caso do ácido acetil salicílico, ele inibe a COX, que é uma enzima responsável por produzir alguns mediadores inflamatórios, como a prostaglandina E2. Eu vou disponibilizar para vocês algumas gravações dos meus alunos do ano passado, que foram bolsistas PEG, que eles dão exemplos de vários medicamentos que têm diferentes processos de inibição. E aí nós vamos para a inibição reversível. E uma delas é competitiva. Então, aqui nessa figura, o que demonstra para a gente? Uma reação comum que acontece, então,
Quando a enzima está presente juntamente ao substrato, forma o complexo enzima-substrato e ele libera ao final a enzima que não é consumida na reação, né? Ela pode voltar e atuar novamente, e o produto final. Então, aqui representando muito bem, a bolinha marrom, ela é um cofator que se liga à enzima amarela, o substrato é verde, ele se liga ao sítio ativo e depois é liberado o produto, tá? É assim que a reação normalmente acontece. Quando eu tenho um inibidor competitivo, ele tem uma aparência muito parecida com o substrato. Dessa forma, ele consegue interagir no sítio ativo da enzima. Por isso que a inibição competitiva, porque ele compete com o substrato pelo sítio ativo. E dessa forma, ao se ligar ao sítio ativo, forma o complexo enzima e inibidor, que não gera produto. No entanto, se eu colocar mais substrato, como é competitiva, se eu tiver mais substrato que inibidor, o substrato acaba vencendo e gerando produto. Então, esse tipo de inibição, o que ele faz em relação aos parâmetros que a gente usa, velocidade máxima e Km? Como vocês podem ver aqui, nós temos um gráfico de regressão, com aquela transformação que vocês aprenderam, mostrando no eixo y 1 sobre velocidade máxima e no eixo x menos 1 sobre km. O que acontece quando eu tenho inibidor competitivo? O que ele faz? Nos parâmetros de velocidade máxima e km. Um inibidor competitivo, ele compete pelo sítio ativo em relação ao substrato. Então, consequentemente, ele aumenta o Km. O que isso quer dizer? Que diminui a afinidade da enzima pelo substrato. Isto é, eu vou precisar de uma quantidade maior de substrato para, então, alcançar a velocidade máxima. Se eu tiver essa quantidade a mais de substrato, a velocidade máxima então se mantém constante. Em outras palavras, o inibidor competitivo ele é capaz de aumentar o Km, isto é, diminuir a afinidade da enzima pelo substrato, sendo necessária então uma quantidade maior de substrato, como vocês podem ver aqui no gráfico, né? Então, o meu Km ele aumentou, porém a velocidade máxima foi mantida. Então, o meu Km ficou maior, então vou precisar de mais substrato para atingir a velocidade máxima que foi mantida. Esse é o aspecto de um gráfico quando eu tenho inibição competitiva. Então, meu Km é maior e a minha velocidade máxima é constante, ela não se altera na presença desse tipo de inibidor. Um exemplo disso é esse medicamento allopurinol, utilizado para o tratamento da gota que se dá por acúmulo de ácido úrico nas articulações. Se a gente olhar a fórmula química, né, desse medicamento, ele é muito parecido com o substrato que na presença da enzima gera o ácido úrico, que é a hipoxantina. Então, eles são bem parecidos. Isso quer dizer que a hipoxantina, na presença da xantina oxidase, vira xantina, se transforma em xantina e também pela atuação dessa enzima, há produção a partir da xantina de ácido úrico. Como esse medicamento, o allopurinol, tem uma fórmula química muito parecida com a hipoxantina, ele inibe a xantina oxidase de forma reversiva e competitiva, né? Porque ele vai se ligar ao sítio ativo dessa enzima. Dessa forma, eu vou precisar de mais hipoxantina para atingir a velocidade máxima. Então, esse é um exemplo de um medicamento utilizado para o tratamento da gota que age como inibidor competitivo. Nós temos uma outra situação de inibição reversível acompetitiva. Então, pelo nome, a gente já sabe que não vai competir
com o substrato, né, em relação ao substrato na questão do sítio ativo. Então, esse inibidor acompetitivo, ele só se liga à enzima quando o complexo enzima e substrato já está formado, como vocês podem ver aqui. Então, ele só vai se ligar nessa situação aqui, onde eu já tenho o substrato interagindo no sítio ativo da enzima. O que ele faz aqui? Ele aumenta a afinidade do substrato, da enzima pelo substrato. Então, ele aumenta a interação entre os dois, que é tão forte que não gera o produto. Por isso que a gente fala que o agente inibidor acompetitivo, ele só se liga quando esse complexo está formado. E ao se ligar, representado aqui por esse triângulo, ele aumenta a afinidade da enzima pelo seu substrato. Então, aumenta as interações que acontecem nesse sítio ativo, impossibilitando a liberação do produto. Então, não há a liberação do produto. Dessa forma, o gráfico de transformação algébrica ele vai se comportar de maneira diferente em relação à inibição competitiva. Aqui, então, essa reta lá, verde representa a reação sem o inibidor acompetitivo e aqui na presença do inibidor acompetitivo. O que acontece, então? Como eu disse para vocês, o inibidor acompetitivo ele se liga ao complexo enzima e substrato já formado. E ele aumenta a afinidade da enzima pelo seu substrato. Então, ele diminui o Km. Tá? Porém, essa afinidade é tão grande que não libera o produto. Dessa forma, ele também diminui a velocidade máxima. Então, esse tipo de inibidor, diferentemente do competitivo, ele reduz a velocidade máxima, como a gente pode ver aqui nos gráficos, né? Quanto mais inibidor competitivo eu tiver, menor a velocidade da minha reação, vai de 20 para 10 para 5. Por outro lado, o meu Km diminui, a afinidade da enzima pelo meu substrato diminui, vai de 10 para 2 para 1. Então, são esses os parâmetros que um inibidor competitivo ele é capaz de alterar. A inibição mista é uma mistura de inibição competitiva com a competitiva e acontece com enzimas que atuam em mais de um tipo de substrato e podem ter tanto se ligar ao sítio ativo quanto se ligar a um outro sítio já com complexo enzima substrato formado. Nesse caso, como mostra nesse gráfico, a reta verde é sem inibidor. Com o inibidor misto, eu tenho tanto a diminuição da velocidade máxima, que é característica da inibição acompetitiva, quanto o aumento do Km, que é característico da inibição competitiva. Então, no meu gráfico, ele se comporta dessa maneira aqui, onde eu consigo observar uma redução da minha velocidade máxima e um aumento do meu Km. E quanto mais inibidor misto eu tiver, menor será a velocidade máxima da minha reação e maior será o Km. Justamente porque esse inibidor misto tem uma característica competitiva e acompetitiva. Então, ele pode se ligar tanto ao sítio ativo quanto ao outro sítio. E isso é responsável por diminuir a velocidade máxima e por aumentar o Km. Isto é, eu vou precisar de mais substrato para tentar chegar à velocidade máxima, mas que não será possível porque ele também se liga a um outro sítio que não é o ativo. Então, conforme vai aumentando, vai diminuindo ainda mais a velocidade máxima e aumentando ainda mais o Km. E por fim, a inibição não competitiva, assim como a competitiva, ocorre quando o inibidor se liga a um sítio que não é o ativo. Então, assim como a competitiva, a não competitiva se dá dessa maneira.
O inibidor não competitivo, ele pode se ligar à enzima antes mesmo que ela se ligue ao substrato, que é o caso demonstrado aqui, ou ele pode se ligar ao complexo já formado. O fato é que ele não altera a afinidade da enzima pelo substrato. Ele não interfere nessa interação que acontece no sítio ativo, independentemente se ligue antes ou depois da formação do complexo enzima e substrato. O fato é que, independentemente de não alterar a afinidade da enzima pelo substrato, ele não permite a formação do produto. Então, não há formação do produto quando tem a presença do inibidor não competitivo. Então, ele pode tanto se ligar à enzima antes dela se ligar ao substrato, ou, como está demonstrado aqui, ele se liga ao complexo já formado. De qualquer forma, independentemente se antes ou depois da formação do complexo enzima-substrato, não há formação do produto. Olhando então num gráfico de regressão, a reta verde representa então a ausência do inibidor não competitivo. Então eu tenho uma velocidade máxima e meu valor de km. Na presença do inibidor não competitivo, há uma redução da velocidade máxima, porém ele não afeta a afinidade da enzima pelo substrato. Consequentemente, km não se altera. Então, esse gráfico demonstra bem que a velocidade máxima da reação ela diminui, porém o km se mantém constante, ele não se altera. Isso é o papel da inibição não competitiva. Então, aqui a gente vê que a velocidade foi de 10 para 5 e aqui o km permaneceu o mesmo. Portanto, fazer essa abordagem mais sintética dos inibidores é importante para ser um start para vocês estudarem mais a fundo esse tema, porque o conhecimento desse tema vocês vão usar mais para frente no curso de vocês, quando vocês iniciarem com a disciplina de farmacologia. E o entendimento do mecanismo de ação desses inibidores vai facilitar o entendimento do mecanismo de ação de alguns fármacos que vocês utilizarão em diferentes condições clínicas. Então, agradeço a atenção e estou à disposição para eventuais dúvidas. Aqui está meu e-mail que vocês já conhecem e podem me escrever se assim precisarem.